Fala, galera, meu nome é Oswaldo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de categoria de base, beleza? A gente vai conversar porque é tão difícil será para algumas pessoas, para alguns times usar as categorias de base, porque os times não investem mais nela, sendo que ela pode ter tantos benefícios, fechou? Então bora lá! Primeiro a gente vai começar falando assim da parte que eu acho por que o clube não usaria tanto, e depois eu vou falar um pouquinho por que o clube deveria usar, fechou? Pra gente ver os dois lados e entender melhor a situação. Então, para começar, eu vou falar sempre do treinador. Por que o treinador? E aí eu até vou defender ele um pouquinho, só para não ser totalmente mal aqui. Imagina você, chega numa empresa, e aí essa empresa fala assim, ó, ano passado a gente teve um ano muito ruim, e ano que vem a gente tem que ter um ano bom para compensar isso do ano passado. Você ali é um administrador, gerente, né, alguma coisa do tipo. E aí ele fala, ó, você pode ou contratar alguém que você já conheça, que você tenha trabalhado numa outra empresa, ou você pode ver alguns dos nossos estagiários aqui que está começando e algum deles tem até o potencial. Você, sabendo que você ia ser cobrado ali por esse ano ser um dos melhores anos da empresa, que a empresa teria que evoluir, você usaria o estagiário ou você contrataria algum conhecido seu que já trabalhou com você, que tiveram bons trabalhos juntos? Provavelmente você contrataria, né, alguém que já é mais da sua confiança, porque você não apostaria ali o seu salário, né, o que sustenta a sua família, em alguém que você não conhece, né, alguém que está começando, no estagiário que está na empresa que você nunca ouviu falar. Então eu acho que é muito isso o lado dos técnicos. Os técnicos eles chegam no clube e eles sabem que vai ser cobrado por resultado rápido, que não vai ter muito tempo de trabalhar, ainda mais esse ano, por exemplo, né, que nem teve temporada. Então o que eles fazem? Ó, esse jogador, eu quero esse jogador e esse jogador que eu trabalhei. E a base, ele só vai olhar isso bem depois. E muitos técnicos fazem isso. Isso ocorreu várias vezes. E às vezes a gente tem um jogador muito promissor na base e o técnico preferir, né, não nem olhar, dar muita olhada nesse jogador e preferir trazer alguém de confiança que ele já trabalhou, que ele sabe que talvez traga um bom rendimento e seja mais certeza aí do que o jovem é. Então esse é um dos primeiros pontos. O treinador influencia muito na questão de usar ou não usar a base. O segundo ponto é a torcida. O jovem que está subindo ali da divisão de base, ele está acostumado com um ritmo de jogo diferente, ele ainda não está acostumado com o futebol profissional, ele está começando, ele é muito novo, então muito provavelmente ele vai ter altos e baixos, não vai ser todo jogo que ele vai jogar bem. Vai ter um jogo bom, 2 jogos bons, aí um jogo mais ou menos, aí um jogo mais apagado, ele cansa mais rápido, então tudo isso interfere um pouquinho no jogador. E às vezes a torcida não tem essa paciência que tem que ter com um jogador que está começando, ele quer que o jogador seja bom todo jogo, que faça 2 gols todo jogo, e não tem paciência para às vezes ele fazer 2 gols no jogo, aí 2 jogos ficar mais sumido, depois voltar aí bem, que é um tempo ali de inconstância normal no começo, até que esse jogador, né, se adapte e comece a jogar bem realmente toda a partida, ou a maioria delas. Então a torcida às vezes interfere muito nessa não utilização da base no futebol. Outra coisa é o investimento, né, pessoal? Imagina você tem ali um plantel de jogadores, e aí você tem o meio campo que ele não tá indo tão bem, mas você gasta 300 mil de salário por mês com ele. E o menino da base, que é reserva dele, você gasta 5 mil. Você ia manter uma despesa de 300 mil no banco para o menino de 5 mil jogar logo de cara na temporada, ou você daria mais chances para esse de 300 mil jogar? Então assim, muitos dos clubes ele acabam de mãos vendadas em algumas situações onde tem um investimento muito alto em alguns jogadores e esses jogadores não dão retorno de início e o clube tem que insistir, ou às vezes insiste sem, né, ser muito certo, para tentar ter esse retorno de volta, e às vezes deixa um menino que é mais promissor, mas ainda não tem tanto nome, não recebe tanto no banco, porque incomoda menos a mídia geral, incomoda menos o torcedor, incomoda menos o jogador, que às vezes o jogador também dá muito problema. Então essa questão do investimento pesa bastante na hora de você colocar ou não um jogador para jogar. E agora eu vou pro lado positivo da base, né? Vamos falar aqui por que eles deveriam jogar os meninos. Primeira coisa, é o que eu acabei de falar ali, tem um investimento, mas também tem um retorno financeiro. O jogador da base você gasta geralmente muito menos do que um jogador que já está rodado, que já foi campeão, já disputou várias coisas, e você gasta menos e vai ter um retorno maior depois mais para frente na hora que você for vender. Então o retorno financeiro da base geralmente sempre é positivo, né? Sempre é produtivo para o time. Então esse retorno financeiro seria um dos primeiros fatores. O segundo, pessoal, seria o potencial.
Geralmente quando você contrata o jogador de algum clube, depois do 26, 27, o jogador já começa ali uma fase de estabilizar e descer depois. Já o jogador da base, ele vai estar sempre em ascensão, né? Pelo menos uns 5 anos, ele vai estar evoluindo, progredindo. Então se você tem um jogador jovem no seu time, quer dizer que por vários anos, caso você não venda, ele vai poder estar ali evoluindo junto com o seu time até chegar no pico já no seu time. Então isso é muito bom, essa questão da evolução do jogador. O jogador tem um potencial maior do que o jogador que veio contratado um pouco mais velho de outro time. E por último, pessoal, a identificação com o clube. Muitas vezes você vê jogadores da base que estão desde os 10 anos no time, ou até antes. Então esse cara cria um apreço enorme por aquele time. E muitas vezes ele vai dar um esforço a mais, ele vai se identificar mais com a torcida, ele vai amar mais o ambiente que ele tá, né? Vai trabalhar mais feliz porque ele tá na casa dele, né? Teoricamente ele sendo na casa dele, que é uma coisa que às vezes é uma identificação que os jogadores que vêm de outro clube não tem com o próprio time. E isso é muito claro em algumas situações, né? Você vê jogador pedindo para receber menos para voltar. A gente tem o Rafinha, né, que tava aí, provavelmente vai pro Flamengo, mas já falou que ano que vem vai jogar pelo Curitiba, mesmo se estiver na Série B. Então você vê que você cria um jogador que tem uma identificação com o clube, que ama aquilo ali, né, que é grato pelo que aquele clube deu pra ele. E isso é um dos outros pontos muito positivos, certo? E aí, pessoal, eu só queria deixar uma reflexão aqui, que é uma coisa que a gente vê muito nas bases de hoje em dia, que é a preocupação só com títulos, né? Então o pessoal só se preocupa, o Sub-17 ganhou ou perdeu. Se perdeu é ruim, se ganhou é bom. E não se preocupa realmente com o talento. Tem que lembrar que a base é para fazer alguns jogadores que vão ser utilizados pelo profissional, não para fazer um time campeão. Então, para você entender a base, você precisa assistir os jogos, ver os jogadores, ver várias partidas deles, para você ver realmente se aquele jogador pode ou não influenciar o seu time, não o resultado apenas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, um grande abraço e até a próxima.